Olá, pessoal. Boa noite. Calor lascado por aqui. Belo Horizonte, como se diz o Bernardo, Belo Horizonte. Muito calor, impossível, cabelo solto. Tô parecendo, inclusive, tô parecendo uma peruca. Que eu deixei ele amarrado o dia todo. Aguardar o pessoal entrar para nós iniciarmos nosso trabalho. Hoje começar às 19 em ponto, faltam 2 minutinhos. Estamos aqui, como a live vai ficar gravada, né? Eu já vou deixar aqui um aviso para vocês, relembrando que as nossas lives diárias, né, os nossos bate-papos diários são de 19 a 19h30, de 20 a 30 minutos por dia, sendo os de quinta-feira às 20 horas com um tema mais específico, mais técnico, mais extenso. Os de segunda, terça, quarta e sexta terão temas, mas serão mais dinâmicos, com a participação maior do público, tá? Então, por isso é importante que quando a gente divulgar, que vocês mandem para a gente no direct as dúvidas de vocês sobre os temas os quais vocês querem tratar, quais as dores da sua empresa, ou quais as dores da sua profissão, né, dentro da gestão, da liderança, né? O que você pretende aprimorar ou que tema vocês pretendem abordar, né? Para a gente montar um conteúdo legal para vocês e para que a gente tenha essa troca com vocês, né? Porque o que a gente quer trazer é informação, né? Claro que dentro do nosso conhecimento, mas trazer informação para vocês que seja útil, né? O nosso maior objetivo é levar para vocês que almejam algum tipo de crescimento um impulsionamento, né? E que aí, a partir disso, seja um start para vocês crescerem cada vez mais. Boa noite, Daisy. Tudo bem? Eu estou esperando o pessoal entrar um pouco, estou esperando uns minutinhos, mas logo a gente começa a falar sobre o tema de hoje, que são as classificações dos gastos. Tudo ótimo, tudo ótimo. Você tem algum tema específico, alguma dúvida, alguma curiosidade que você queira trazer para nós, para a gente já começar a falar sobre? O que te traz a essa live é o tema ou você quer trazer alguma coisa específica para a gente conversar? Fiquem abertos, tá? E podem me chamar tanto no direct quanto por aqui nos comentários. Eu vou procurar responder todos os comentários ao vivo, caso não seja possível. A gente anota e depois eu entro em contato com vocês, tá? Como hoje eu estou falando de Belo Horizonte e hoje tem jogo do Atlético, eu não vou me estender muito para não atrapalhar a programação de quem for atleticano e estiver aqui comigo. Vamos lá. Bom, 19 horas, vou iniciar sobre o tema que nós vamos falar, tá? Hoje, durante essa semana, nós vamos falar sobre as classificações de gastos da empresa e o que ela acarreta e em que ela interfere, quais as consequências da falta de análise de custo, né, que são as análises dos gastos e etc. Eita, boa noite, coisa boa. O que
que acarreta, quais as consequências que nós temos caso a gente não faça este acompanhamento de forma devida, tá? Conforme falado no início, eu sempre vou falar em todas as nossas conversas diárias, nesses dias, né, de segunda, terça, quarta e sexta é um bate-papo para a gente introduzir alguns assuntos e alguns temas que serão aprimorados, né, no decorrer das nossas conversas e das lives das quintas-feiras às 20 horas. Às quintas-feiras às 20 horas, os conteúdos são mais densos, são mais extensos e com maiores detalhes, tá? Essa semana o nosso tema é direcionado a gastos da empresa, né? E quem acompanha o nosso Instagram viu que a gente abriu umas caixinhas hoje perguntando se vocês têm noção de que uma empresa tem classificação de gastos, né? Surpreendentemente, pessoas que já têm empresa não sabiam que tinha esse tipo de classificação, tá? Primeira coisa, qual é a importância de se ter uma classificação dos gastos da empresa? A partir do momento que eu classificá-los, eu vou conseguir precificar o meu produto, vou conseguir calcular o valor do meu estoque e vou conseguir traçar estratégias mais assertivas para que eu consiga redução de custos, né, de gastos, falando o vocabulário correto para empreendedor, redução de gastos, né, aonde está sendo minha sangria, né? A análise fica mais assertiva e fica mais correta. Fora isso, eu consigo precificar de forma mais justa, né, para nós e mais justa para o nosso cliente. Então, e depois nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que são os tipos de custeio. Como que nós precificamos? Uma prestação de serviço, por exemplo, muitas vezes o custeio dela é feito por encomenda, né? Um segmento alimentício, por exemplo, restaurante, o custeio já é de apropriação, né? E aí eu vou explicar para vocês como que funciona. Para que eu consiga custear o meu produto, né, dar preço ao meu produto, eu preciso de saber quais são essas classificações. As classificações, elas são o investimento que nós conversamos ontem, né, que é o valor desprendido na expectativa de algum retorno, e é necessário que, a partir deste investimento, X reais, eu acompanhe o retorno de venda para pagar esse investimento e para ter algo a mais que ele. Então, o valor desprendido na expectativa de algum retorno é um investimento, tá? O valor desprendido para questões relacionadas à produção é custo, tá? O aluguel da fábrica, os funcionários da fábrica, o gerente e o supervisor operacional, né? A matéria-prima, tudo que é relacionado à mão de obra é custo. E este custo ele pode se dividir em custo direto e custo indireto. Então, pode ser, por exemplo, que na fábrica, né, no meu aluguel da fábrica, eu tenha o galpão, que é um lugar operacional, mas eu tenho a ala administrativa. Então, o aluguel em si, como um todo, é um custo indireto, certo? Porque não é somente relacionado à produção diretamente falando, né? O maquinário, a matéria-prima, a mão de obra da operação é um custo direto, tá? Então, tudo que é relacionado à produção é custo, sendo os custos divididos em custo direto e custos indiretos, tá? E nós temos a despesa. Despesas são os valores desprendidos para questões administrativas, para manutenção da empresa, não relacionado à produção, tá? E nós temos as despesas não operacionais, que é relacionado a gastos e valores desprendidos para algum incidente, algum imprevisto, parada de máquina, troca, reforma,
né? Então não é uma coisa prevista administrativamente falando e não é uma coisa direcionada à produção. É o imprevisto que houve, então são despesas não operacionais, tá? E para cobrir essas despesas não operacionais ou até mesmo para fomentar a empresa, é necessário que nós tenhamos capital de giro. Então, é importante desde já, né? Ei, Cleide, boa noite. Desde já, a gente ficar atento em algumas questões bem importantes e que vá direto ao seu negócio, tá? Eu preciso classificar os meus gastos e eu preciso entender o meu tipo de precificação, o meu tipo de custeio, como eu vou analisar os custos e precificar, né? E também eu preciso de controlar meu estoque, ter um capital de giro e avaliar sempre e acompanhar sempre o retorno do meu valor investido, tá? Para que eu faça tudo isso, o primeiro passo é saber como eu vou classificar os gastos da minha empresa, tá bom? Então, eu vou recapitular aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a gastos da empresa, vocês podem me falar. E se vocês tiverem algum tema relacionado a custeio, precificação, análise de custo, alguma coisa na área contábil, né, nessa questão, né, não ligada à legislação e tributário, não. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem falar por aqui. Algumas coisas que vão gerar, provavelmente, conteúdo, eu anoto e a gente faz um novo conteúdo, mas o que for diretamente relacionado ao que a gente está falando, que é a classificação dos gastos da empresa, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, vamos lá. Júnior, boa noite. Vamos lá. Ontem nós falamos sobre investimento, certo? E investimento é o valor desprendido na expectativa de algum retorno, certo? Eu tenho um investimento inicial e no decorrer da minha empresa eu tenho um investimento para alavancá-la, ou fomentar, ou aumentar, expandir, por aí vai. É investimento. Não estou cobrindo gastos, eu estou investindo para ter um retorno posterior, certo? Depois do investimento, nós temos os custos. Os custos são os valores desprendidos ligados à produção do meu segmento, né, do meu produto. Então, estes custos eles podem ser diretos e indiretos. Os custos relacionados diretamente na produção, na fábrica, na operação, para produzir o meu produto final, ele é custo direto. Os custos que são relacionados à empresa e que envolvem parte da produção, são os custos indiretos. Os gastos administrativos são as despesas da empresa, tá? Então, tudo que eu faço para manutenção da empresa, que não tem relação com a produção, é despesa, certo? E eu tenho a despesa não operacional, que é para cobrir imprevistos, tá? Tendo tudo isso muito claro, é interessante que vocês façam, Jamile, tudo bem? É interessante que vocês façam uma planilha da sua empresa, com todos os produtos, com todas as aquisições que você faz, e classifique essas aquisições como custo direto, custo indireto, despesa não operacional. Porque a partir disso, você vai somar o que você tem de custo e vai ver se os valores e as vendas que você está fazendo, elas estão cobrindo ao menos o seu custo direto, tá? Lógico que os tipos de custeio nós vamos falar mais adiante na hora que o tema for análise de custos, tá? E aí nós vamos falar para cada tipo de segmento qual é o mais apropriado e como que faz o cálculo para precificar a partir das classificações de gastos, tá? São temas introdutórios para a gente expandir até que a gente consiga fazer um balanço geral da empresa, né? E vocês consigam ter informações administrativas importantes e relevantes para tocar o teu empreendimento e aí daí em diante só aprimorar e buscar até mais recursos para alavancar a empresa. Recursos que eu falo de intelecto no momento, tá? Josi, o Ítalo, tudo bem, pessoal?
E aí eu gostaria de ver com vocês se vocês têm alguma dúvida e se vocês trouxeram algum questionamento e se também vocês têm algum tema que vocês queiram abordar no que diz respeito ao objetivo de vocês aqui na página, né? Seja gestão, liderança ou empreendedorismo. Se vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade, que o que eu tinha aqui é, a princípio, falar para vocês sobre as classificações. É isso. Lembrando que são bases que eu estou passando diariamente num bate-papo, para que depois nós construamos um conteúdo inteiro, para que vocês tenham os controles de vocês, tá? E também, todos os dias eu vou frisar da importância dos temas para que vocês façam o controle de vocês financeiro e para que vocês garantem a saúde financeira da empresa de vocês. Até mesmo para buscar novas oportunidades, expansão e documentar toda a trajetória de vocês, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma sugestão? Se não tiverem, hoje o nosso bate-papo vai ser mais curtinho mesmo. Amanhã nós vamos ter amanhã é quarta-feira, né? Amanhã nós vamos ter um outro tema que é mais aprofundado, que aí a gente vai falar, a gente vai começar a entrar nos tipos de custeio, aí ele vai ser mais extenso, e depois eu vou começar a subir no YouTube planilhas e fórmulas para que vocês tenham também coisas palpáveis para vocês treinarem. Inclusive essa planilha que eu estou falando, para vocês levantarem, já pode ser considerado como para casa, e depois a gente vai fazer uma planilha exemplo no YouTube para vocês classificarem bem também se vocês estão classificando correto o tipo de gasto da tua empresa. Vocês aqui são empreendedores, vocês já têm esse controle, vocês fazem esse controle, vocês precificam a partir desse controle, fazem o custo do estoque. Como vocês fazem? Vocês movimentam o estoque estrategicamente? Vocês têm já essa informação? Vocês já têm essas tratativas internamente na empresa de vocês? Cleise, Júnior. Deixa eu ver se tem mais gente que eu conheço pessoalmente aqui. Tayane. Tayane tem uma empresa também de lingerie. E é interessante, no caso da Tayane, ela já compra o produto pronto, né? Então o preço fica até fácil de calcular, mas tem a questão do controle de estoque também, que é de muita importância. E tem que sempre calcular o que você tem de estoque. Tem algumas regrinhas, né, que a gente fala, PEPs, por exemplo, primeiro que entra e o último que sai, essas questões. Primeiro que entra, primeiro que sai. E se tiver muito estoque da primeira leva. Ei, Ju, tudo bem? Você tem algum tipo de tema, Cleice, que você queira passar para nós? Alguma dúvida? Juliana, você vai entrar aqui para falar conosco sobre custos? Gente de Deus, está muito quente a cidade. Cleise, vai? Vou te chamar. Ai, nada, Juliana. E aí, Ju? Como é que você tá? E aí, Carla, beleza? Tudo bem. Juliana é meu amigo de muitos anos. De infância. São muitos anos, de 20 anos atrás. De infância, mais de 20. Mais de 20? Mais de 20. Bem mais. É. Mas vamos lá. Não fazer essas contas, não, mas é mais de 20 anos mesmo. Ele é empreendedor também, tem um projeto semelhante ao nosso aqui da CLC Treinamentos, voltado para empreendedores e para gestores. Tem uma vasta experiência com gestão, com gerência de projetos, me dá muitas dicas, me ensina muitas coisas.
ele me deu aula, né? Eu assisti a aula dele de planejamento estratégico, muitas coisas que eu falo com vocês, eu aprendo com ele. E aí, Juliano, o tema hoje da gente... Hoje, na verdade, é um bate-papo que a gente faz, né? E a gente está fazendo um bate-papo limitado, que nas quintas-feiras é 1 hora, então é mais tempo, é mais extenso. E a gente estava falando sobre custos, classificação dos gastos na empresa, na verdade não custos, né? As classificações dos gastos da empresa, a importância disso para um controle financeiro, precificação, controle de estoque. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, até mesmo com uma outra didática, né? Diferente da minha, para diversificar. Aí, ó, o pessoal tá aí. Que bacana, Juliano. E é verdade, as lives deles são legais. O Juliano, eu sou muito técnica para falar, o Juliano é mais tranquilo, sou um pouco de amigão, eu sou mais dura para falar. Passa para É nós um nada, pouco, você é Júlio, toda bonitona, eu todo estranho. do jeito da minha mãe. É. Ah, eu não sei se eu sei Diga. falar muito sobre custo, exatamente o que você quer, o que você está pensando aí de classificação de custo. Não sei se você está falando de classificação de custo do ponto de vista de gestão financeira e contábil, para que você possa Isso, avaliar isso, ó, onde está indo as minhas despesas, né? Onde vai meu dinheiro? Como é que isso. funciona a minha entrada e saída? Então, talvez, se você estiver falando disso, a gente pode falar de fluxo de caixa e de contabilidade. Eu gosto muito de vincular os dois, principalmente quando você quer classificar, né? Você pode classificar ele pelas suas contas contábeis, não sei se você trata disso também, mas quando você faz a tua contabilidade, que é o que já passou, se você conseguir fazer uma implementação de classificação, no qual você faz os lançamentos das suas receitas e despesas do dia a dia do fluxo de caixa, que é a tua gestão financeira, ao mesmo tempo que você faz a mesma classificação para poder ir para o teu balanço e para a tua demonstração de resultado, você consegue antever isso, entendeu? A tua demonstração de resultado, ela anda meio que em conjunto com o teu fluxo de caixa. Já viu isso? E aí você consegue ajudar, por exemplo, se você tem um contador interno, empresa maior, etc., mais fácil, porque ele está fazendo isso, mas quando às vezes você é uma empresa menor, é legal de você ter esse controle, porque você consegue atuar conjuntamente com o teu contador quando ele é externo. Porque muitas vezes ele tem uma percepção de contabilidade, do teu negócio, etc., mas às vezes ele não tem do teu negócio especificamente. Sabe, daquilo que você despende dinheiro, daquilo que para você é um investimento, que para ele é só um gasto, só uma despesa. Então, sabe, o que eu tava, não sei se você chegou a ouvir, eu estava falando para o pessoal o seguinte aqui. Dentre as classificações, para fazer exatamente isso que você está falando, que vai ser um tema próximo agora, os tipos de custeio, que aí entra o rateio, né, que aí é mais técnico para a gente, que é a parte da contabilidade. Então, é interessante que o próprio empreendedor, o dono da empresa, ele tenha lá a classificação do que é custo, né? O custo direto, o custo indireto, o que é despesa administrativa da empresa e despesa não operacional, que é, no caso, despesas que eles têm com algum inconveniente, algum problema que tenha dado, algum imprevisto, né? E o que ele tem de investimento. Eu falo principalmente que a gente tem conversado muito aqui na CLC, a gente fala muito com pessoas que estão iniciando, né? Ou até mesmo que nem iniciaram, estão projetando, planejando o negócio. Então, o valor investido é importante que ele esteja registrado, né? Para que tenha um acompanhamento, né? Que aí entra o planejamento estratégico, para que tenha um acompanhamento de retorno. Respondendo, vai ficar gravado assim. E aí, eu estava falando para o pessoal pegar uma planilha e classificar. O que é custo direto, que é relacionado à produção, o que é direto, o que é indireto e o que é despesa, né? Para aí depois a gente montar essa estratégia de custeio, que é o que você está falando, para até apoiar a contabilidade, né? No que diz respeito às orientações e assessoria que presta, né? Embora muitas pessoas que aqui estão, elas estão se organizando para estruturar dessa forma, que tem contabilidade, etc. Então, é mais para apoiar e na importância de, principalmente, controlar o que tem parado dentro da empresa, né? E controlar o preço, né?
saber precificar de forma correta a partir das classificações de gastos. Na verdade, hoje, o que eu estava falando com eles é sobre isso. Ontem eu falei sobre o investimento, que é importante a gente ter o valor investido e acompanhar o retorno sobre esse valor a partir do planejamento. Né? Na verdade, sem o planejamento básico, a gente não consegue fazer acompanhamento, estratégia e nada. Você já explicou, por exemplo, sobre ROI, retorno sobre investimento, sobre payback, porque você tem diversos cenários para avaliar dependendo do tipo de negócio que é. Entendeu? É bom tem que falar falar de forma genérica, porque tem os conceitos que são genéricos, né? Mas quando começa a tratar de forma mais específica, você tem as nuances de cada negócio, que é onde que mora a arte de administrar. Né? Quer ver, porra, um negócio tem estoque, no outro negócio não tem estoque, um negócio tem mercado online, no outro não, no outro, sei lá, faz venda que é totalmente customizada para cliente, né, B2B, que vende para empresa, que compra, demora um ano para tomar a decisão de compra, não é o comprador diretamente que toma a decisão. Outro, você trabalha numa loja, então cada situação, né, você compreende que é difícil para a gente quando a gente vai explicar de cada coisa. Mas falando de uma forma geral, por exemplo, do tipo de negócio que eu venho da área de construção, de gerenciamento de projeto, as minhas empresas, tanto a minha fase de ser gestor nas empresas e atuar nas empresas maiores que eu trabalhei para as outras pessoas, né, para outros, quanto quando eu fui empreender, etc., eu tive uma diferença assim, quando eu trabalhava com empresas grandes, você tem software, você tem ERP, você tem um monte de coisa, então facilita, é mais fácil ter o entendimento do que é custo direto, indireto, etc. Então não sei se você ensina isso, se você passa isso pro pessoal, eu não sei qual é a metodologia que você usa, mas isso é legal, isso é conceito básico, isso para todo mundo é a mesma coisa, né? Aonde que está a tua despesa operacional, então, por exemplo, o que é o custo ABC, né? Tem alguns conceitos que vale a pena para todo mundo. Entretanto, quando a gente vai avaliar mesmo, investimento, por exemplo, uma coisa que eu acho que vale a pena para todo mundo, quando é pequeno, é ter uma planilha grandona. Você tem uma planilha de fluxo de caixa, na outra aba você tem a planilha de investimento, na mesma planilha. Ela vai ficando inchada, você muda ela de ano em ano, entendeu? Então você vai lá e vai atualizando o que você tem para atualizar. E vai, conforme você vai conhecendo, por exemplo, uma planilha de Excel simples, você consegue formular, deixar um monte de fórmula interligada na planilha, que tudo que você lança, dependendo do formato, por isso que vale a pena. Isso que você estava falando, e o que eu estava falando no começo, de codificar, você saber codificar o que é uma receita, uma despesa, de onde ela entra, se ela é classificada da mesma forma que ela é classificada no teu financeiro, ela pode ser também, ao mesmo tempo, classificada no contábil. Entendeu? Então, você, às vezes, pedir ajuda para o teu contador. Todo mundo tem que ter um contador, não tem como fugir disso. Na minha opinião, é errado quem acha que não tem quem acha que tem que pagar muito barato para um contador. Quem acha que tem que economizar aí. Eu acho que não é aí a economia. Um bom contador te gera outras economias muito maiores no teu negócio. E ele te dá insights, ele te dá outras, né? Outra cabeça pensando. Então, e aí quando você tem um contador desse tipo, ele tem contas contábeis. Ele, para lançar tudo dentro do negócio, ele tem contas contábeis. Ele pode te ajudar, inclusive, com isso. Isso começa a facilitar a tua visão. Você utiliza contas contábeis para poder fazer lançamento, tanto financeiro, que ele vai numa planilha interligada, vai para o contábil também. Entendeu? Sim. Quando eu faço, né, eu não faço mais consultoria. Quando eu fazia consultoria para pequenas empresas, médias empresas, a gente era uma planilha nesse sentido mesmo. A planilha com todos os dados do início do negócio, né, que é a partir do plano de negócio. E eu assisti uma live sua picada por conta do horário, mas que falava sobre plano de negócio. Foi uma das primeiras suas, né? Que fala sobre... Você não falou especificamente sobre plano de negócio, não. Pelo menos na hora que eu entrei, mas você citou o plano de negócio de forma mais simplificada, que é o interessante. E eu fazia nesse sentido também. E aí tinha a primeira aba, igualzinho que você falou. Eu dividia por aba, até controle de estoque, tudo a gente fazia numa só planilha. Fluxo de caixa, controle de estoque, os números principais, né, de controle que a gente tem que ter inicialmente.
E também essa questão da assessoria e do contador é primordial, porque às vezes é uma economia que onde você vai sair perdendo, literalmente, né? Se você pagar mais barato. Também no planejamento estratégico você fala sobre isso, de contabilidade. Não, é todo profissional que você precisa. Ou você traz gente que realmente agregue ou não traz. Faz você. Dá teus pulos, corre você atrás, aprende a fazer, faz. Ou traz algo que vai realmente trazer algum peso. Isso aí. E aí eu comecei a conversa com o pessoal nesse sentido mesmo, para trazer as informações básicas, né, o que é básico, para que eles consigam, para que a gente consiga alavancar as empresas. E estou trazendo, espero que um dia eu consiga conciliar o meu horário com o seu, para a gente fazer uma live mais extensa, né, que esses Vamos fazer que a no gente sabadão, faz... ué. Oi? Sabadão, domingo. Pode ser, pode ser. Que aí Não esse. dá um jeito, aí fica fácil. Toda vez que a gente consegue que você fala, eu falo, não esse, vamos fazer no próximo. Aí você fica bravo, fica 15 dias sem conversar comigo. Eu não, de forma alguma. Tô brincando. E aí a gente marca, porque eu acho que você traz muito. É Ramon. Ramon tá falando, e é verdade, a forma que você fala motiva, sabe? Torna simples a informação. E às vezes mesclando, né, a minha didática com a sua, porque eu sou um pouco mais tímida mesmo, fica melhor para a absorção do pessoal. E eu acho muito legal o conteúdo que você traz. E de verdade, por exemplo, quando eu falei sobre ROI, sobre retorno, foi no planejamento estratégico. E foi muito que eu trouxe muita coisa para essa minha live da sua, que eu assisti, né? E da nossa conversa que nós tivemos também, quando eu iniciei, a gente começou a falar sobre a CLC, eu trouxe muita coisa para cá. E aí eu gostei de você entrar para você poder passar para o público também alguma coisa nesse sentido, da importância de pelo menos ter uma noção da classificação para poder nortear. Porque, por exemplo, hoje eu abri as caixinhas, muitas pessoas nem sabiam que era importante, que, por exemplo, classificar os gastos da empresa interfere, inclusive, no que diz respeito a estoque. Controle de estoque, se caso o segmento tiver estoque, ou no preço do produto, né? E aí tem muitas pessoas e muitas pessoas você falar para a tua audiência aí, falar sobre quando você está falando de estoque, se você gosta de falar de estoque, fala de curva ABC. Para mim, é a coisa mais importante para quem controla estoque, é cuidar da curva ABC e cuidar do A, né? Essencialmente do A. O A é Pareto. O A é o 20% que você cuida que vai virar 80% do teu resultado. Então, cuida disso, sabe, com cautela, que depois o resto dos 20 está no B e no C. O B e o C você vai, sabe, controlar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que é realmente efetivo. Porque pensa, o estoque bem... Tá. O estoque É do dinheiro dinheiro. tá lá. Para movimentar o estoque, você perde. Melhorar o teu giro do estoque, quanto mais você souber controlar esse tipo de coisa, gerenciar esse tipo de coisa, mais dinheiro vai para o teu bolso. Menos você paga. É importante você saber. E é muito importante você saber quanto está lá dentro, né? Quanto você investiu, porque é um ativo que está lá, parado. Teoricamente ativo. Parado, né? Nem sempre está parado. E se você for um restaurante, por exemplo, a probabilidade de perder é rápida, né? Então você tem que ter... Por ser perecível, né? Aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda. Se não tem um bom controle, quem trabalha com produto alimentício, com qualquer produto perecível, não tem um magnífico controle de estoque, vai passar apertado. Não tem. Vai, sem não tem. Por exemplo, quando a gente começou, eu peguei algumas mentorias, eu peguei um grupo para fazer mentoria, e uma das pessoas estava com quase 7 mil reais de estoque parado. Aí eu calculei, a gente começou a conversar sobre quanto tempo estava parado e o que, para entender o que estava impedindo, porque não era perecível, era movimentar mesmo, pôr para venda.
Falei, ó, você vai ter que perder em torno de 30% do valor investido e promoção. Senão você vai ficar parado. Para você movimentar um pouco. Com o que a pessoa movimentou, ela conseguiu fomentar, né, comprar produtos novos agora, e aí ela tá conseguindo controlar o custo, e quando ela vê que está... aí a gente já começa a fazer estratégia de controle, né? Empreendedor não pode ter apego, concorda? Empreendedor não pode ter apego. Empreendedor não pode, na verdade, não tem que ter de jeito nenhum compromisso com o erro. Então, se viu que fez besteira, né? Tem que arrumar a besteira o quanto antes. Passa isso para frente, passa isso o quanto. Você está ocupando espaço, você deixa de fazer, você gasta energia de pensar como eu vou vender aquilo. Não. Passa, perde e vai pro próximo, né? Sei lá, eu tenho essa filosofia. Eu acredito que tem que adotar essa filosofia, sabe? Porque senão você fica batendo na mesma tecla errando. Não pode ter essa teimosia e esse apego, não, porque senão não circula, entendeu? E aí já estava há 3 meses parado a mercadoria. Agora, você já pensou em preços maiores? Quanto que perde de estoque, de almoxarifado, sabe? Você já viu que os caras fazem aquelas contagens imensas, né? Fazer, como é que chama aquilo? Tem inventário, faz inventário, aí vai contar estoque, produto acabado, produto em processo, matéria-prima. Putz, depende do tipo de negócio do cara, né? Depende do tamanho. Não. Aí, dependendo de negócio, tem que ter um software pronto para isso e inventariar de fato, com compromisso com o processo. Aí envolve várias outras... Por isso que eu gosto... Ele vale a pena, até pelo que a gente estava falando. Pô, você tem lançamento de fluxo de caixa, você tem lançamento do teu plano de investimentos para poder avaliar se ele está dando ROI, se ele está dando payback, se ele está dando dentro daquilo que você estimou. Você tem que ver controle de custo, precificação, você tem que ver teu pessoal, você tem que ver se está pagamento, a folha. Pô, quando você começa a pensar em tudo isso, e você pensa que você tem tudo isso interligado em um ERP, né, em um softwarezinho, e hoje você tem tanta possibilidade, você não precisa pegar mais aqueles softwares absurdamente customizados, sabe? TOTOS, não precisa para SAP, para esse mundo, não. Você tem agora eu não me lembro nomes, mas eu usei, por exemplo, no começo da reforma, eu usei Tem da Movidesk que tem vários módulos. Movidesk tem vários módulos. Você pega o que você precisa, né? Que aí você pega, tipo assim, você paga uma franquia tranquilo, sabe? Não vai ser um SAP, nem a gente nem precisa, o meu público não precisa disso. Porque na verdade a pessoa tem que ver o que é adequado para ela, concorda? Imagina o seguinte, ó, qualquer software, para quem não tem nada, já é maravilhoso. O cara tem 0, a pessoa tem 0 hoje de controle, passa a ter controle, aí ela começa a ver, esse software é ruim para isso. E aí ela começa a entender que ela tem necessidade específica para uma determinada situação. Aí ela começa a buscar aquilo que é bom para ela. No começo, eu acho que é possível até buscar softwares aí que são gratuitos por um tempo, sabe? O pessoal faz isso. Eu acho que para início, dependendo do tamanho da empresa, o valor investido, o tamanho do estoque, se tem estoque, né? Eu acho que aquele esquema que você falou da planilha com as fórmulas, e orientando, por exemplo, há muito tempo atrás, nós fizemos uma consultoria para um restaurante aqui, restaurante até antigo, Belo Horizonte, e nós fizemos o controle de custo, a análise de custo toda, por uma planilha, com fórmula interligada, com as receitas, pelo cardápio, tudo direitinho, que o que entrasse, a gente... na verdade, foi até um parceiro meu que fez junto comigo, e... se seguir a receita direitinho, a gente sabe qual que é o retorno que está tendo daquilo, se está sendo viável, se não está sendo viável, pela saída do produto, e o que tem que ficar estocado para a produção daquele produto, entendeu? A gente fez tudo interligado. Então, a gente consegue fazer, sim, uma planilha. A única coisa que eu daria de dica para todo mundo que está escutando é fazer de forma simples, sem que te exija muito tempo, sabe? Tudo tem que ser simples, porque tudo que começa a ficar complexo, começa a te tirar muito tempo, tipo, às vezes até te demanda um tempo você construir aquilo. Você fazer, vou fazer uma planilhinha, né, fuçada aqui. Beleza, gasta um tempo para fazer ela um pouquinho mais. Mas depois para você lançar, para você poder...
Isso aí tem que ser simples, É. fácil, papum, entendeu? Todo dia você vai lá, prum, acabou, tá resolvido. E tem que ser você ou alguém de extrema confiança, de extrema Que habilidade, vai porque o erro ferra tudo, né? número, né? E ali E assim, eu acho que uma coisa leva a outra, né? É importante que nós que estamos iniciando, né? Iniciando como empreendedores, né? Hoje é voltado mais para empreendedorismo. Tem que ter noção do que está investindo, o porquê está investindo, fazer a análise do mercado, tudo isso que eu já conversei, venho conversando, sempre friso, né? Análise de cenário, conhecer o concorrente, saber as classificações dos gastos para poder saber até aonde que está sendo o seu gargalo, caso houver algum tipo de perda, né? Algum tipo de prejuízo. Fazer um controle, mesmo que ele seja o mais básico possível, mas ter um controle que você consiga visualizar o que você investiu, o que você está tendo de retorno, o que está vendendo, o que está entrando, estimar os custos fixos da empresa, incluindo o salário, né, o prolabore de quem está investindo, né, quem é o empreendedor. Então, são coisas que aparentemente são lógicas, mas que muitas vezes a gente vê que não se tem. Né? Controle de estoque, custo. Você Então, você tocou num ponto muito importante, né? Custo fixo, por exemplo. Quanto maior é o teu custo fixo quando você está começando, mais chance da coisa dar errado. Você pode ter custo variável, porque o custo variável está integrado no teu produto, no teu serviço, naquilo que você está produzindo. Agora, o teu custo fixo, ele já te faz iniciar tendo que ter um capital de giro maior. Para que você Ô, Ju, eu penso 3 coisas que matam. A necessidade de um estoque, no início, a necessidade de um estoque grande, variedade de produtos muito distintos, com valores distintos, eu acho que isso também e essa questão dos custos fixos, ter muito custo fixo. Hoje, com o mundo digital, as possibilidades são imensas de você ter menos custo fixo, né? Menos gastos, que eu vou dizer assim, um produto mais direto, trabalhar mais com logística, com outras áreas, mas eu acho que essas 3 coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, geralmente quando a gente vai conversar com alguém, eu estou com um restaurante na cabeça o dia inteiro hoje já. Geralmente a gente vai conversar com alguém que vai abrir um negócio nesse sentido, já vem, não, porque eu tenho ideia de fazer assim, fazer assado do cardápio extenso. Eu já falo, não acho que é uma boa. Cardápio extenso, que é estoque grande, a gente não tem noção de saída do produto, qual é a saída, não tem um estudo exato da saída do produto, né? Então, eu acho que é melhor a gente ter... e quando a gente estuda o cenário, quando a gente estuda o meu público... do que você está falando, que é muito importante. Desculpa te interromper, mas é muito importante. Eu acho ótimo. Todo mundo, todos nós, quando a gente está começando um negócio, a gente tem a grande falha de querer atender todo mundo. A gente quer ter a possibilidade de poder atender muita gente porque a gente está sem confiança. A gente está com medo de não vender, a gente está com medo do nosso negócio não funcionar. Mas aí que a gente se engana. Porque quanto mais a gente nicha, subnicha, quanto mais específico a gente mais a gente pode ser conhecido e ser o melhor naquilo. Ajuda até no naquilo, então, né, pensa, só falando, pegando a mesmo gancho do teu restaurante. Uma coisa é você produzir uma infinidade de pratos e ter a possibilidade de atender gregos e troianos, todo mundo que vier. Outra coisa é você ser o cara da feijoada. É isso que eu falei um dia, faz um torresmo bem feito, o cara, eu amo boteco, né? Faz um torresmo bem feito, mas faz um diferencial. Se você pensa, faz toda essa brincadeira, você vê quem que você acha que vai ter mais sucesso. Muito óbvio. Porque hoje, aqui em Belo Horizonte, né, da capital dos botecos. Então, assim, o que chama atenção, por exemplo, aqui na região do Pampulho, eu nunca fui, tem um lugar que é famoso pelos bolinhos. Bolinho, que é bolinho de arroz. Sim, o cara tem que ter o diferencial. Deve ter ganhado aquela comida de boteco e tal, e aí o negócio do cara. E o cara tem que ganhar comida de boteco todo ano. No mínimo participar e ficar ali nos finalistas.
Porque isso faz parte do negócio do cara. Não, mas compreenda, faz parte do negócio do cara. Entendeu? O marketing dele gasta dinheiro com isso. É uma forma dele se diferenciar no jogo. Eu custei a aprender isso, que eu trabalho com prestação de serviço. Imagina eu ter que trabalhar com prestação de serviço e querer abraçar o mundo. Perda de tempo. Existe isso. Não, porque... E aí, durante muito tempo, eu custei a aprender que eu precisava ser especialista em alguma coisa. Eu sabia muito bem o que eu não era boa, o que eu não entrego. Tinha certeza do que eu não entrego, que é na área financeira mesmo, que é faturamento, essas coisas. Eu sei que eu não faço. Mas eu gosto muito de processo, gosto muito de projeto, eu gosto muito dessa questão da análise de custo, do que nós estamos conversando. Então eu achava que... E aí eu queria... Mas eu sou boa o quê? Em planejamento, sabe? Então, você tem que fazer o workshop. Não foi botar na minha de 1 hora. Você tem que fazer. Você vai gravar? É pra você pegar essa manha, pra você entender que você não precisa ter a manha em questões. Como é que eu digo? Questões específicas, sabe? No detalhe. Mas você precisa entender todas as relações de causa e efeito dos negócios. E é isso que é importante. Quando você tem esse entendimento, acabou tudo. Tudo se resolve. Foram 6 anos de bater cabeça para começar Você já estudou Balance Scorecard? Oi? Você já estudou Balance Scorecard? Não. Não? Não. Então, porra, lição de casa pra você. Oi? Lição de casa pra você. Mapas estratégicos. Sério mesmo? Não. Nossa, você vai perder o workshop. Ué, eu vou ter... Dia 23 é o dia que eu faço a minha live de 1 hora. Ué. Vai ser no mesmo horário. Como é que faz? É importante, hein? E não acontece. Você não eu tô falando sério. Se tiver gestor aqui, empreendedor, assistindo, vai ser dia 23, que horas? 8 horas. 8 horas? No seu Instagram? Não, no Ou YouTube, no seu... só no YouTube vai ser fechado. É fechado. Oi? Tem que se inscrever para participar. Então, tem que entrar no teu Instagram, tem um link lá para... Aqui, pessoal, se tiver gestor... Na minha bio tem um link. Vale a pena, eu tô te falando de verdade, vale a pena. Hã? Eu libero o texto para assistir o workshop do Juliano na quinta-feira. Que horas, Ju? Desculpa, você falou. 8 horas, exatamente no horário da minha live. Mas, como essa semana eu tô falando muito para empreendedor, e lá mais voltado para gestor, né? O seu workshop, não é? Empreendedor e gestor é a mesma coisa, não é? O que o empreendedor eu faz? Eu falei semana passada. Uma empresa, ué. Falei semana retrasada. Mas aí, se vocês tiverem... Eu leio Leandro Carnal. Eu vou ser sincera que eu mais escuto do que leio. Mas leio. Escuto, aliás. Leandro Carnal é top. Entre na bio do Juliano e faz inscrição para o workshop. Você não vai deixar gravado, não, Ju? No teu YouTube, nada? Não pode subir para lugar nenhum? Não, porque ele tem ele é um evento específico, entendeu? Ele tem todo um conceito de ser, por isso que ele é fechado, por isso que você precisa se inscrever. Quem está realmente comprometido com aquilo. É uma coisa tipo fechada para quem está comprometido com aquele aprendizado, com aquele momento, com aquela situação. Então é realmente para não ter repetição, entendeu? É um negócio específico. As aulas, tem um monte de aula que eu dou aí, que eu falo um monte de coisa, né? Um monte de baboseira aí todo dia. Amanhã tem aula, inclusive. Não, mas o teu conteúdo é muito bom, sim. Eu já te falei, você falou que eu estava te zoando, eu gosto. E eu acho que sempre que você puder, todos os dias esse horário, exceto as quintas-feiras, que eu entro às 20, e sábado e domingo, entra aqui pra gente conversar. Eu acho legal, até as pessoas que estão me assistindo. Esse espaço que eu faço durante a semana, exceto as quintas, é para isso mesmo, para a gente ter um bate-papo, troca de conhecimento, sabe? Sim, a forma de...
de passar o conhecimento, às vezes um complementa o outro, por exemplo, no que você estava falando sobre o teu entendimento da classificação de gastos, ligado com a contabilidade. Você estava falando de outra coisa, né? Desculpa. Hã? Você estava falando de classificação de direto, indireto, desse tipo de classificação. Classificação dos gastos. Eu viajei. Mas é muito ligado, porque quando você vai fazer o balanço, você tem que saber o tipo de gasto que você teve para você fazer o balanço na contabilidade. Quando eu estou falando de conta contábil para usar nas coisas, é exatamente para isso, é para poder você entender. Por exemplo, quando eu estou comprando alguma coisa, estou gastando alguma coisa, ela no meu fluxo de caixa ela é só uma despesa, mas ela na minha contabilidade ela tem partida dobrada. Então sempre que sai o meu valor de algum lugar, ele tem que entrar em outro. Então suponha, se eu saio com R$100 do meu caixa, né? Ele vai para algum lugar. Ele vai para o patrimônio líquido, ou, né, porque eu comprei algum patrimônio, porque eu investi, ou ele vai para o meu ativo, ele troca de lugar no meu ativo, né? Que é o que pode acontecer. Né? Ele troca de lugar no ativo se eu compro uma matéria-prima, por exemplo. Só que ela também vai para a conta de resultado. E é legal a galera começar a aprender isso. Não precisa entrar de forma tão técnica, sabe? Eu sei saber contador. Não. Mas tem que saber ler essas coisas. Não sabe ler, você não sabe nem... Sim. Se a tua empresa está indo bem ou está indo mal, você pode ir no banco pegar dinheiro, entendeu? Na hora que você vai poder fazer a captação do BNDES, os caras vão querer teus balanços, teus balancetes, teus demonstrações de resultado ao longo do tempo. Então, muitas vezes é importante você começar desde... A demonstração de resultado vem a partir disso. Você tem que saber o conceito, que é o que nós estamos começando aqui agora, e depois como que faz o rateio, como que faz a divisão, né, que a gente fala para o pessoal. Mas, na verdade, não é fazer que eu acho que tem que saber. Acho que não tem que saber fazer. Você tem que saber ler. Sabe? Você tem que saber quando você vai precisar captar dinheiro. O empreendedor precisa captar dinheiro. O empreendedor não tem todo o dinheiro do mundo. Eu tenho todos os recursos ilimitados. Difícil esse cara. Esse cara é a exceção. Então, quando a gente fala com o empreendedor está matando cachorro a grito. Ele está vendendo almoço para comprar janta. Então, ele não pode se dar esse luxo, entendeu? E mesmo que ele desprenda de um valor pessoal para a empresa, né, da pessoa física para o jurídico, para o PJ, ele tem que ter o controle de retorno disso. Então, ele tem que saber ler da mesma forma. Que esse dinheiro está vindo de algum lugar, né? Mesmo que seja dele. Mas ele tem que ter o controle disso. Senão, ele não vai saber se a empresa dele é saudável ou não. Saber custo de oportunidade, inclusive. Porque se ele entende que o negócio dele não é tão lucrativo, não dá tanto resultado, por que ele está colocando dinheiro lá e não está colocando na bolsa, não está colocando em um outro investimento que dá mais resultado para ele poder ficar na piscina? Exato. Eu falei disso ontem. Você tem que saber quando você de fato está investindo. Falei hoje também no começo da live. Ou você tem que saber de fato quando você está investindo, e você só vai saber disso quando você tiver um controle do retorno da tua empresa. DRE é o que você está falando aqui. E você só vai saber se você... Oi? Vou fazer. Ele está falando que podia fazer uma aula de como ler uma DRE, e inclusive dá para fazer de como ler a DRE. DRE é demonstração de resultado do exercício, que vem da contabilidade, é o que aconteceu no teu ano. Fazer análise de balanço, ler o balanço, ler o DRE, mas fazer a análise disso. Né? Quais os indicadores que me dizem a respeito sobre isso, né? Porque isso que é importante para o empreendedor, né? Ele fazer análise de indicador, ele conseguir ler a qualidade daquilo, e não necessariamente ele precisa saber fazer aquilo, né? Ele precisa saber que às vezes está errado, que a minha conta, não, isso aqui está em outro lugar, porque na verdade esse item que eu comprei, que eu usei é para um determinado fim e não para esse. Mas, né? Isso é coisa mais simples. Mas nós estamos falando a mesma coisa com propósitos semelhantes, só que o meu é mais a longo prazo, né? Como eu tenho por objetivo trazer, o teu objetivo também é o mesmo, né? Pessoas que não são da área administrativa. Eu fiz administração, você fez administração também, Juliana? Uhum. Nós fizemos administração, então a gente tem a noção técnica, e você
empreendeu em vários aspectos, trabalhou em grandes empresas. Eu tentei empreender algumas vezes, também já trabalhei em empresas maiores. Hoje eu trabalho como gerente de projeto, mas a gente está tentando passar o conhecimento que a gente tem aqui para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades e que querem crescer, alavancar ou empreender. Então, eu iniciei agora, eu dividi as minhas semanas por temas específicos que vão chegar nessa questão. Então, a classificação do gasto hoje é para a pessoa ter uma noção aonde que está indo o dinheiro dela dentro do empreendimento dela. E para saber, depois, na hora que a gente for fazer essa análise, que eu chamo de análise de custo, que é a análise do DRE, porque aí vai fazer custo de preço de venda, aí tem também os custos e as estratégias relacionadas ao estoque, que é o que você falou. Tem a análise da DRE, que é uma coisa interessante, mas se não souber a base, né, até a teoria mesmo, não vai saber ler, porque não vai saber a lógica. Eu, pelo menos, lembro na faculdade que eu não tinha muita boa vontade também de estudar algumas coisas específicas. Eu era muito voltada para marketing, enfim. Mas depois que eu aprendi essa parte de contabilidade, porque essa matéria de análise de custo, esse tema de análise de custo, eu estudava dentro de contabilidade na faculdade. Não sei na sua como que ficava. Mas eu comecei a me interessar na análise de custo mesmo. Mas até entrar na minha cabeça que os gastos, eles eram subdivididos em custos, que tinha um custo X, custo Y, e como que eu levava esses custos para dentro da realidade de cada negócio, porque no estudo de caso da faculdade a gente vê N realidades. Eu não sou uma empreendedora só de uma realidade. Então, na hora do estudo de caso, fazia uma confusão, e é interessante, eu vejo a partir da minha dor como eu vou passar para as outras pessoas, entendeu? Então, por isso que eu achei interessante mostrar a classificação, frisar bem na mente das pessoas o que vem a ser o custo, a despesa, né? A despesa não operacional, e para lá na frente, na hora que ela tiver uma DRE na frente dela, por mais simples que seja, ela saiba aonde que está sendo o gargalo da empresa dela, né? Então, eu acho que é interessante. A sua aula podia ser à noite de DRE, não nos dias das minhas, ou ficar gravada. As suas aulas ficam gravadas também, né? Porque a de planejamento estratégico eu assisti gravado. Porque é legal, e quando você fizer também, quando eu for falar, eu queria que você participasse. Você tem uma experiência maior que a minha, em relação a empreendedor muito maior que eu sou velho, né? Um pouquinho mais velho. Você é vô, né, Ju? Não, mas sabe o que aconteceu comigo, assim, só uma troca de figurinha com você com relação a quem que você está trazendo, pelo que você me falou. Quando eu entrei na faculdade, eu estava desenvolvendo um negócio. Morava em Alfenas, eu tinha voltado para Alfenas, tinha casado, já estava com um filho pequenininho, e eu ia empreender. Eu ia fazer uma fábrica de tijolo modular ecológico, da hora. E aí eu estava nos primeiros 6 meses de faculdade e eu entrei de cabeça para poder fazer um plano de negócio, sabe? E fiz mesmo, um negoção. Daí eu comecei, como eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu pedi um monte de ajuda para uns professores lá. Um dos professores que eu gostava até bastante, ele era dos últimos períodos, assim, e aí ele falou, cara, o que você está fazendo, eu não consegui colocar na cabeça de muitos dos meus alunos no último período. Entendeu a importância? Então, o que você está fazendo é muito importante. As pessoas entenderem que quando vão empreender, tem que buscar ter um planejamento. Basicamente, um planejamento. Tem que tomar cuidado. O plano de negócio não ser algo que te emperra de tão grande, de tão, de repente, desconcertante de fazer. Então, você tem que começar por um canvas, sabe? Faz um canvas, brinca no canvas, dá jogo. Começa já pensar em modular um protótipo, se é possível, né? Dependendo do tipo de negócio. E vai fazendo um plano de negócio e metendo o pé na água. Está acabando, está dando 20 segundos. Eu montei uma planilha para eu disponibilizar para os seguidores até dia 15 de outubro, com o passo a passo do plano de negócio. Na verdade, não é na planilha, né? É o passo a passo, mas com essas questões e com Canvas para a pessoa analisar